Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 88. O Senhor Shiva salvo de Vrikasura. O rei Parikshit disse: aqueles semideuses, demônios e seres humanos que adoram o Senhor Shiva, um renunciante estrito, em geral desfrutam riqueza e gozo dos sentidos. Ao passo que os adoradores do Senhor Supremo, Hari, o esposo da deusa da fortuna, não. Queremos entender corretamente esse assunto, que nos deixa muito perplexos. De fato, os resultados alcançados pelos adoradores destes dois senhores de caracteres opostos são contrários ao que seria de esperar. No que Sri Shukadeva Goswami respondeu: o Senhor Shiva está sempre unido com sua energia pessoal à natureza material, manifestando-se em três aspectos em respostas aos apelos dos três modos da natureza. Ele então incorpora o princípio tríplice do ego material em bondade, paixão e ignorância. Os 16 elementos se desenvolveram com transformações daquele falso ego. Quando um devoto do Senhor Shiva adora sua manifestação em algum desses elementos, o devoto obtém todas as espécies de opulências agradáveis correspondentes. O Senhor Hari, porém, não tem ligação alguma com os modos materiais. Ele é a suprema personalidade de Deus, a testemunha eterna de tudo, que é transcendental à natureza material. Quem o adora torna-se igualmente livre dos modos materiais. Teu avô, o rei Yudhishthira, depois de completar seus sacrifícios a Ashvamedha, fez ao Senhor Achyuta esta mesma pergunta, enquanto ouvia a explicação do Senhor sobre os princípios religiosos. Esta pergunta agradou a Shri Krishna, o Senhor e Mestre do Rei, que aparecera na família de Yadu, com a finalidade de conceder o mais elevado bem a todos os homens. O Senhor Krishna respondeu o seguinte enquanto o rei ouvia avidamente. Krishna disse: se concedo favor especial a alguém, eu o privo aos poucos de sua riqueza. Então os parentes e amigos de tal homem empobrecido o abandonam. Desse modo ele sofre uma aflição atrás da outra. Quando ele se frustra em suas tentativas de ganhar dinheiro, e em vez disso faz amizades com meus devotos, eu lhe concedo minha misericórdia especial. Alguém que assim se tornou sóbrio realiza plenamente o absoluto como a verdade máxima, a manifestação mais sutil e perfeita do espírito, a existência transcendental sem fim. Compreendendo dessa maneira que a verdade suprema é o fundamento de sua própria existência, ele se livra do ciclo da vida material. Porque sou difícil de adorar, as pessoas em geral me evitam. E em vez disso, adoram outras deidades que se satisfazem rapidamente.
Ao receberem opulências régias destas deidades, elas ficam arrogantes, inebriadas de orgulho e negligentes no cumprimento de seus deveres, e ousam ofender até os semideuses que lhe concederam bênçãos. Então Shukadeva Goswami comentou: o Senhor Brahma, o Senhor Vishnu, o Senhor Shiva e outros são capazes de amaldiçoar ou abençoar alguém. O Senhor Shiva e o Senhor Brahma muito rapidamente amaldiçoam ou concedem bênçãos. Mas o infalível Senhor Supremo não é assim. A este respeito, conta-se uma antiga narração histórica sobre como o Senhor do Monte Kailasa foi posto em perigo por oferecer uma bênção ao demônio Vrika. O demônio chamado Vrika, filho de Shakuni, certa vez encontrou-se na estrada com Narada. O sujeito perverso perguntou-lhe qual dos 3 principais deuses podia satisfazer-se mais depressa. Então Shri Narada disse-lhe: adora o Senhor Shiva e logo alcançarás sucesso. Ele se satisfaz depressa ao ver as mínimas boas qualidades de seu adorador. E logo se zanga ao ver sua menor falta. Ele ficou satisfeito com Ravana, de 10 cabeças, e também com Bana, quando esses cantaram suas glórias, como poetas numa corte real. O Senhor Shiva então concedeu a cada um deles poder sem precedentes, mas em ambos casos ele foi, em consequência disso, assediado por grande dificuldade. Assim aconselhado, o demônio, com a finalidade de adorar o Senhor Shiva, dirigiu-se a Kedarnatha e lá passou a tirar pedaços de carne de seu próprio corpo e oferecê-los como oblações no fogo sagrado que é a boca do Senhor Shiva. Brikasura ficou frustrado por não conseguir ter audiência com o Senhor. Por fim, no 7º dia, depois de molhar o cabelo nas águas sagradas de Kedarnatha e deixá-lo molhado, ele apanhou uma machadinha e preparou-se para decepar sua cabeça. Mas naquele momento exato, o misericordiosíssimo Senhor Shiva ergueu-se do fogo do sacrifício, parecendo o próprio Deus do fogo, e agarrou ambos os braços do demônio para impedi-lo de se suicidar, assim como nós o faríamos. Ao toque do Senhor Shiva, Brikasura recobrou sua integridade física. Então o Senhor Shiva disse-lhe: meu amigo, por favor, para. Pede-me qualquer coisa que desejares, e eu te concederei essa bênção. Ai, submeteste teu corpo a grande tormento sem razão alguma, pois eu me satisfaço com uma simples oferenda de água daqueles que buscam refúgio em mim. A bênção que o pecador Vrika pediu ao Senhor aterrorizaria todos os seres vivos. Vrika disse: que a morte venha a toda pessoa cuja cabeça eu tocar com a minha mão. Ao ouvir isso, o Sr. Uddar pareceu um tanto perturbado.
Não obstante, ele vibrou a sílaba Om para indicar sua aquiescência e concedeu a bênção a Vrika, com um sorriso irônico, como se estivesse dando leite a uma cobra venenosa. Para testar a bênção do Sr. Shambhu, o demônio então tentou pôr a mão na cabeça do Senhor. Assim Shiva se assustou por causa do que ele mesmo fizera. Enquanto o demônio o perseguia, o Sr. Shiva fugiu logo de sua morada do norte, tremendo de terror. Ele correu até os limites da terra e do céu e chegou até os confins do universo. Sem saberem como anular a bênção, os grandes semideuses nada podiam fazer, senão ficar em silêncio. O Sr. Shiva então chegou ao luminoso reino de Vaikunta, além de toda a escuridão, onde o Supremo Senhor Narayana se manifesta. Aquele reino é o destino dos renunciantes que alcançaram a paz e abandonaram toda a violência contra outras criaturas. Chegando lá, não se regressa jamais. O Senhor Supremo, que alivia a aflição de seus devotos, vira de longe que o Senhor Shiva estava em perigo. Por isso, mediante sua potência mística Yogamaya, ele assumiu a forma de um estudante brahmachari, com cinto, pele de veado, vara e contas de rezar característicos, e apareceu diante de Vrikashura. A refulgência do Senhor relugia como um brilho do fogo. Levando o grama kusha na mão, ele saudou humildemente o demônio. Então o Senhor Supremo disse: meu querido filho de Shakuni, pareces cansado. Por que vieste de tão longe? Por favor, descansa um minuto. Afinal, é o corpo da pessoa que satisfaz todos os seus desejos. Ó poderoso, se somos qualificados para ouvi-lo, por favor, dize-nos o que pretendes fazer. Em geral, a pessoa realiza seus propósitos aceitando a ajuda dos outros. Interrogado assim pela personalidade de Deus numa linguagem que caía sobre eles como um doce néctar, Vrika sentiu-se aliviado de sua fadiga. Ele descreveu ao Senhor tudo o que havia feito. Então o Senhor Supremo disse: se for esse o caso, não podemos acreditar no que Shiva diz. Shiva é o mesmo senhor dos pretas e pichachas que Daksha amaldiçoou a se tornar um doente carnívoro. Ó melhor dos demônios, se tens alguma fé nele por ser ele o mestre espiritual do universo, então sem demora, coloca tua mão em tua própria cabeça e vê o que acontece. Se as palavras do Sr. Shambhu de algum modo forem falsas, ó melhor dos demônios, então mata o mentiroso para que ele nunca mais possa mentir. Assim, desnorteado pelas palavras encantadoras e ardilosas da personalidade de Deus, o tolo Vrika, sem se dar conta do que estava fazendo, pôs a mão na cabeça. No mesmo instante, sua cabeça despedaçou-se, como que atingida por um raio, e o demônio caiu morto. Do céu ouvia-se brados de vitória, reverências e bem feito. Sábios celestiais, pitas e gandharvas lançaram chuvas de flores para celebrar o extermínio do pecador Vrikashura. Agora o Sr. Shiva estava fora de perigo.
A suprema personalidade de Deus então disse ao Senhor Girisha, Shiva, que agora estava fora de perigo: vê só, ó Mahadev, meu senhor, como esse homem perverso foi morto por suas próprias reações pecaminosas. De fato, que ser vivo pode esperar boa fortuna após ofender santos elevados? E que se dizer de ofender o Senhor e Mestre espiritual do universo? O Senhor Hari é a verdade absoluta diretamente manifesta, a alma suprema e oceano ilimitado de inconcebíveis energias. Qualquer um que recitar ou ouvir esse passatempo sobre como ele salvou o Senhor Shiva ficará livre de todos os inimigos e da repetição de nascimentos e mortes.